Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lapidando Ideias, um podcast para discutirmos diferentes elementos de diferentes ciências, diferentes ideias, né? A pluralidade é algo que nós gostamos bastante. Nós já trabalhamos em episódios anteriores elementos da leitura de textos filosóficos, elementos do mito, da cosmologia, da cosmogonia. E hoje nós vamos começar com uma questão muito interessante, né? Como sabemos o que sabemos? Epistemologia, ciência, argumentação. Eu sou o professor Everton Marcos e estou aqui com o professor Guilherme. Tudo bem, professor Guilherme? Olá, professor Everton. Olá, estudante. Espero que você esteja bem. Como disse o professor, a gente vai tratar de um tema importante, o problema da ciência, numa época como a nossa, que é muito marcada por desinformação em massa, essa desinformação industrializada, por assim dizer. Então, acredito que vai ser um tema bastante profícuo para você que está nos assistindo e também é um tema caro ao PND, então fique bastante atento, atenta aos detalhes, porque o tema da ciência quase sempre cai na prova nacional docente, né, professor? Com certeza. Bom, professor Guilherme, eu acho que um primeiro ponto que nós poderíamos tratar é que as pessoas elas têm opiniões, muitas opiniões, né? E são muito aguerridas as suas opiniões. E aí, depois de perguntarmos pela origem do mundo no episódio passado, e aí, se você não acompanhou, convido para acompanhar, né? Resgate o episódio passado desse podcast, que discutiu exatamente isso, né? A origem, nós falamos de mitologia, falamos de uma diversidade de elementos, tá? Um episódio bastante interessante, então resgate ele e escute-o com certeza. Mas depois, então, da gente ter falado sobre a origem do mundo a partir dessa perspectiva da mitologia, a filosofia também pergunta pelo conhecimento. E aí, professor Guilherme, o que seria, então, a diferença entre conhecimento e opinião? Essa daí é uma pergunta clássica que já encontramos, pelo menos em Platão e, de certa forma, até mesmo em Parmênides. Mas, quando a gente fala de opinião, geralmente a gente está pensando na posição assumida por alguém diante de uma circunstância, de um fato. Opinião geralmente está associado com preferência, como, por exemplo, opinião de que sorvete de baunilha é melhor do que morango, de morango é melhor do que baunilha, ou preferências políticas, ou preferências relacionadas a questões literárias, artísticas, ou preferências mais banais, como essa que eu acabei de dar ao falar de sorvete. Mas a opinião, ela tem um caráter mais subjetivo, geralmente, ela está muito associada com aquilo que o indivíduo vivenciou pessoalmente, numa determinada circunstância, mas tem um caráter ainda que é mais decisivo aqui para que nos interessa para o PND. É que a opinião, geralmente, ela não é justificada. Já o conhecimento, ele pode ser definido, ou pelo menos essa é uma definição, entre outras, uma definição célebre dada por Platão no seu diálogo Teteto, é a crença verdadeira justificada. Ou seja, é uma crença que precisa de argumentos, precisa de razões, que precisa de embasamento lógico. E nós já havíamos visto, né, professor Everton, no primeiro episódio desse podcast, a importância da justificação em filosofia. E depois, como você mesmo mencionou, nós vimos isso no episódio anterior, da passagem do mito para a filosofia, como que essa mudança se deu muito fundada nessa necessidade do conceito de justificar, de racionalizar. Então, o conhecimento tem essa característica da justificação. Ela exige critério, ela exige uma relação com a verdade que seja criteriosa e rigorosa, no sentido de que outras pessoas, não só aquele que profere, mas outras pessoas também possam chegar ao mesmo resultado que aquele que profere. Então, diferentemente de um discurso tradicional, religioso, em que a pessoa precisa acreditar naquilo porque alguém diz que aquilo é verdadeiro, no caso do conhecimento, e particularmente do conhecimento científico, há uma necessidade de todo aquele que quiser saber a verdade, seguir passos que aquela pessoa que diz ter chegado à verdade seguiu e mostrar assim que aquele resultado é de fato verdadeiro. Então, perceba que há aí uma ideia de uma publicização, de tornar público, de tornar acessível a todos a possibilidade de chegar àquele resultado. Essa distinção, aliás, ela já remonta também ainda a Platão, que é a distinção entre doxa e episteme. Doxa, que geralmente é traduzido por opinião, curiosamente a palavra também que em grego era usada para quando falar de glória, de fama de alguém.
E veja que interessante, porque quando a gente pensa na fama ou na glória, na reputação de alguém, a gente está pensando geralmente na opinião que os outros têm daquela pessoa. Mais ou menos como a gente fala hoje da imagem, a imagem daquele indivíduo. Esse indivíduo está bem na sua imagem ou não? Pois bem, quem fala de imagem, quem fala de opinião, está falando daquilo que aparece aos sentidos. Então, a doxa está muito relacionada às aparências sensíveis. Já o conceito de episteme, que é o conceito relacionado ao saber, à ciência, em Platão, novamente está muito mais associado com aquilo que a nossa razão, que o nosso intelecto é capaz de perceber nas coisas, não só através dos sentidos, mas através de um raciocínio que vai buscar essa justificativa, essa argumentação, essa capacidade de encontrar o fundamento. Lembra que nós falamos da arqué no episódio passado? Então, é tudo isso que episteme e doxa vai, de alguma maneira, pôr em jogo. Então, a opinião pode ser ponto de partida, mas ela não deve ser o ponto de chegada. Ela precisa primeiro ser examinada criticamente, ela precisa ser posta, ser questionada e posta a escrutínio público, de maneira que todos possam chegar àquele resultado, se assim o desejarem, graças ao seu raciocínio. Bom, então, a partir disso que você nos disse, aí penso que a gente pode entender que a opinião e a filosofia, elas valem, mas não da mesma maneira, né? Nós temos aí valores distintos, e aí o ponto decisivo para os nossos ouvintes, para os estudantes, é refletirem sobre a seguinte questão, né? Há razões suficientes para sustentar essa afirmação? E aí, por que a opinião do filósofo, da filósofa, ela é relevante? Porque justamente elas fizeram esse trabalho. Qual trabalho? O trabalho de justificar. Perfeito. E é o mais complexo, né? Ficar imaginando um Platão escrevendo aquele monte de diálogos, ou imaginar um Aristóteles escrevendo uma metafísica, ou imaginar uma Hannah Arendt escrevendo Origens do Totalitarismo, ou imaginar uma filósofa como Lélia Gonzalez, ou Sueli Carneiro, ou entre outros pensadores e pensadoras, né? O grande destaque do pensador, da pensadora, do filósofo, é que eles não estão só produzindo opinião, eles estão produzindo uma justificativa muito bem coordenada, né, alinhada. Isso dá muito trabalho, né? Exatamente. Esse é o trabalho da pesquisa propriamente, então... É a costura que você fez referência, né? Exatamente. E é uma provocação aos nossos ouvintes, né? Que a filosofia é um pouco isso, né? Você ser mordido por esse elemento, né? Esse é um elemento de quem gosta de filosofia, de literatura, da área de humanidades em geral, gosta disso, né? Que é fazer essa costura, essa conexão entre ideias, entre áreas. Bom, mas aí nós falamos de justificação. Mas tem um autor no período moderno, né? Importantíssimo, o René Descartes. Mas por que o René Descartes, professor Guilherme, começa duvidando? Né? O que é a dúvida, a importância da dúvida no pensamento do Descartes? Esse é um ponto-chave, professor, e muito interessante para nós, mesmo hoje em dia, que novamente eu falava no começo desse podcast aqui sobre a questão da desinformação, do fake news, que tanto nos assolam hoje em dia, e muitas vezes a gente quer saber, mas afinal de contas, o que é verdadeiro, o que não é? A gente busca algo que seja um pouco mais sólido, uma referência onde a gente possa nos apoiar para tentar nos orientar no meio dessa maré de informações. E de alguma maneira é o que acontecia já com Descartes naquele momento. Porque a gente tem que lembrar que na época que Descartes escreveu, houve uma revolução científica sem precedentes, que nós temos dificuldade de medir hoje com a nossa mentalidade, que já foi tão influenciada pela ciência moderna. A gente tem que pensar que Descartes vivenciou de alguma maneira aquela transição do geocentrismo, a Terra como centro do universo, para o heliocentrismo, o Sol como centro do sistema solar, né? Então a gente percebe como há uma modificação de perspectiva que é radical, porque isso faz com que aquilo que se acreditava absoluto, aquilo que a igreja principalmente defendia com base na filosofia aristotélica e também em Ptolomeu, enfim, em toda uma tradição grega, mas que o defendia de uma forma muito dogmática, sem questionamento, tudo aquilo começou a ser posto em xeque pela ciência moderna, Galileu, Copérnico, Kepler, etc. Então, no momento em que há essa sacudida das crenças e dos valores, os fundamentos, as pessoas começam a se perguntar, mas afinal de contas, no que eu vou acreditar? E Descartes está um pouco nessa situação. A dúvida aparece, na verdade, como um método.
Ou seja, é um caminho, um procedimento que o Descartes vai seguir para chegar a um determinado resultado. E é um caminho que ele oferece nos seus livros para todos nós, para que cada um de nós possa fazer o mesmo caminho, se assim o desejar, para chegar àquele resultado. Então não é um capricho, não é que o Descartes acordou um dia e falou, eu vou começar a duvidar disso ou daquilo. Não, é uma tentativa de encontrar um critério seguro, estável, para justamente saber o que é verdadeiro e o que é falso. Então, ele começa duvidando, professor Everton, duvidando e vai botar em dúvida tudo que até então ele julgava natural e óbvio. Até aquilo que ele percebe com os próprios sentidos. Ele nos convida a fazer esse exercício. Vamos para uma questão de método. Começar a duvidar de tudo. A gente duvida até das coisas mais evidentes. Duvida que até que este copo ou que este microfone esteja aqui na frente. Eu posso duvidar disso sistematicamente, mas tem uma coisa de que eu não posso duvidar, de que eu duvido, de que há algo que duvida, ou como ele usa na expressão latina res cogitans, que é a coisa pensante. Tem uma coisa pensante que está duvidando. É necessário que haja essa coisa pensante, isso que pensa, para duvidar. Então, Descartes chega a partir disso a um princípio basilar, uma verdade que para ele é indubitável, a saber, o cogito, né? O cogito, como a gente muitas vezes fala em português, o eu penso, que é a ideia do penso, logo existo. Porque se há dúvida, se há pensamento para duvidar, há algo que existe para poder duvidar. Então essa é uma verdade basilar a partir da qual Descartes vai depois, pouco a pouco, racionalmente, dedutivamente, tentar reconstruir algumas certezas para poder chegar a outras verdades. Claro que eu não vou entrar aqui muito em detalhe nisso, porque nosso podcast hoje não é só sobre Descartes, mas a ideia, como vocês podem ver aqui, é basicamente utilizar-se de um método para tentar buscar uma certeza indubitável e, a partir dessa certeza indubitável, poder, pouco a pouco, a partir de um raciocínio dedutivo, rigoroso, chegar a outras verdades e, assim, ter um critério mais seguro para poder reconstruir e mostrar que a ciência tem a sua razão de ser, que ela não é algo puramente arbitrário e que essas mudanças que a ciência moderna provocou, elas têm algum fundamento, alguma solidez. Muito interessante. Então, isso nos ajuda a entender um mal entendido, né? Ou uma leitura um pouco simplista do Descartes. Em verdade, Descartes, ele não duvida porque está perdido. Muito pelo contrário, a dúvida dele é um caminho muito bem organizado, né? E ele quer fundamentar racionalmente aquilo que está desenvolvendo enquanto conhecimento, né? Muitos estudantes às vezes brincam, principalmente no ensino médio, né? Eu já ouvi muito disso. Mas professor, né? Eu penso logo existo, frase famosa, né? O cogito ergo sum. Frase famosa do Descartes, mas um pé de alface, um repolho, ele não pensa, então ele não existe? Não, definitivamente não. O pé de alface, ele só existe, ele só tem extensão. Então esse elemento de reflexão, essa capacidade ou essa potencialidade não é um termo que o Descartes usa, mas para que a gente possa entender, então essa dualidade está muito presente no ser humano que tem esse processo, né? Nós não veremos um pé de alface desenvolvendo método. E aí tem todo um debate, os alunos ficam até acalorados, se um animal teria condições de fazer isso, né? E ao que tudo indica, até o momento, eles não têm essa possibilidade de desenvolver raciocínio, eles têm processo de comunicação entre eles, eles desenvolvem relações, mas são relações, né, entre os animais que não, elas não prescindem de justificativa como nós, né? Um animal não vai se perguntar, ou tudo indica que ele não se pergunte. Fato que é nosso, né? Genuinamente nosso. Mas se a gente fizer um giro aqui, professor Guilherme, um giro bastante curioso, se a gente pensa na teoria do conhecimento, né, ou na epistemologia como um todo, e aí nos relacionamos a teoria do conhecimento à ciência, o que o Popper, ou o Popper, né, as duas expressões, eu já vi as duas expressões, o Karl Popper, né, ou Karl Popper, quer dizer com a ideia de falseabilidade? Esse é um ponto interessante, professor Everton, porque você tocou ainda há pouco no assunto do pé de alface e falou nos animais, se os animais de fato pensam ou não, e que tudo indica até o momento que
eles não pensam, e veja que isso são indícios não só empíricos, ou melhor dizendo, da doxa, daquilo que a nossa percepção corriqueira vê, ou aquilo que a nossa opinião mais comum tem a respeito das coisas, mas também tem a ver com algumas evidências que a própria ciência nos trouxe e que as teorias científicas, de alguma maneira, embasam. Então, assim, quando a gente fala de falseabilidade em Popper, né, que é esse autor austríaco, a gente não está falando aqui de contrafação, de adulteração, de imitação, que é geralmente a palavra falsear quer dizer. Aqui, falsear tem um sentido mais preciso, mais específico. Falsear significa aqui mostrar que uma teoria é falsa, mostrar que ela não tem embasamento na realidade, ou, se nós preferirmos, refutá-la, contestá-la. Então é isso que a teoria de Popper vai defender, que uma teoria científica não tanto pela verdade que ela já tem intrinsecamente, porque essa verdade ela sempre pode, em última instância, se demonstrar falsa posteriormente por outra teoria mais capaz de explicar os fenômenos em jogo. Então, qual é a ideia de Popper? O critério que vai mostrar se uma teoria é científica é se ela é capaz de resistir ao teste de falseabilidade, ou seja, se ela é capaz de aceitar o fato de que ela pode se mostrar falsa. Porque há teorias, há ideias que, por definição ou por natureza, não são suscetíveis de se mostrar falsas. Não são teorias, como se diz no jargão filosófico, não são teorias falíveis. Não são teorias que são capazes de se mostrar falhas. Por exemplo, na religião, as teorias, ou melhor dizendo, as doutrinas, elas são, por definição, infalíveis. Ou se acredita naquela palavra que é dita, ou não se acredita, porque ela não tem o propósito de se mostrar falha em algum momento. Já na ciência é diferente, porque a ciência, quando ela constrói uma teoria, quando uma teoria é elaborada, ela já é feita justamente com o intuito de mostrar que, eventualmente, um fenômeno que está sendo explicado pode vir a contrariar aquilo que a teoria diz, e a teoria, dessa forma, ser refutada. E se uma outra teoria vier depois e tiver um poder explicativo maior do que a teoria anterior, isso também pode pôr em xeque a teoria que havia sido até então aceita. A gente viu o exemplo ali, por exemplo, de Ptolomeu, e depois vem Galileu, e depois vem Kepler, e vem, enfim, vários outros que buscaram mostrar que aquela teoria estava equivocada, ou mesmo Aristóteles em relação aos seus predecessores ou sucessores de Aristóteles. Então, veja que eu estou me referindo aqui, é claro, à ciência aristotélica, não tanto à filosofia aristotélica, né? Então, veja que em Popper há essa preocupação de mostrar que uma teoria é científica na medida em que ela se deixa mostrar falsa se as evidências empíricas assim corroborarem. E então, retomando aquele ponto que a gente dizia ali, professor, sobre os animais, as teorias até agora mostraram com algumas evidências que os animais, ao que tudo indica, não pensam como o ser humano. Mas nada impede que no futuro novas evidências possam aparecer e que essas teorias possam ser refutadas. Mas, novamente, a gente sempre precisa trabalhar com evidências, com aquilo que pode ser observado na experiência e que pode ser também, eventualmente, contestado na teoria. Muito interessante. Então, para auxiliar os nossos ouvintes a sintetizarem essa ideia, poderíamos pensar que o critério científico do Popper é levar em consideração que as teorias, né, elas precisam admitir a possibilidade de serem contrariadas por evidências, né? E o grande desafio é esse, né? Tentar, então, fazer esse processo. Mas aí tem um outro autor desse grupo de teóricos que discutem epistemologia e ciência, que é o Thomas Kuhn. E aí o Kuhn, ele pensa a ciência da mesma maneira do Popper? Existe alguma diferença? Existe diferença, sim, porque no caso de Popper há uma
eu diria, uma tendência mais racionalista, de buscar um critério racional para justamente buscar se uma teoria é ou não científica, com base naquilo que a gente acabou de falar, na falseabilidade, a refutabilidade, a falibilidade das teorias. Já Kuhn tem uma preocupação mais histórica, de mostrar como que a ciência se fez efetivamente ao longo da história pela comunidade científica. Então, Kuhn vai ter um outro conceito que é interessante, que é muito recorrente nos estudos de epistemologia, nos estudos relacionados à ciência, à teoria do conhecimento, que é o conceito de paradigma. O paradigma, o que é? O paradigma é um conjunto de pressupostos, de métodos, de abordagens, de orientações que os cientistas adotam num determinado momento da história da ciência. Então, se a gente pensar, por exemplo, a ciência como ela era feita na época de Aristóteles, não tem nada a ver com a ciência depois que foi feita a partir da modernidade. E a ciência aristotélica ela era muito mais qualitativa, depois a ciência se tornou muito mais quantitativa, muito mais calcada na matemática. E se a gente pensar, por exemplo, a física newtoniana e depois a física einsteiniana, a gente vê também que houve uma mudança de paradigma, porque a maneira de abordar os problemas, de tentar resolvê-los ou de tentar enquadrá-los também mudou. Mas essas diferenças entre Kuhn e Popper, né, não devem nos iludir sobre o fato de que ambos autores não consideram a ciência como simples acúmulo de fatos, porque essa geralmente é uma ideia do senso comum muito recorrente sobre a ciência, de achar que, bom, a ciência simplesmente vai registrando os fatos um pouco a esmo. Na verdade, ambos os autores têm como uma espécie de ponto pacífico, que é dizer o seguinte: olha, o cientista, quando vai observar a experiência, quando vai observar a realidade, ele já chega na realidade já com uma espécie de plano pré-estabelecido, ou seja, com um conjunto de hipóteses. E no caso de Popper em particular, um paradigma a partir do qual ele enquadra os fatos. Então, percebam que existe aí um diálogo entre a razão e a experiência para ambos os autores. Então, sim, há essa diferença em que Popper é mais voltado para as transformações da ciência ao longo do tempo, enquanto que Popper busca um critério mais universal para todas essas diferentes doutrinas científicas, mas essa diferença não impede que ambos os autores tenham isso em comum, que é ver como o conhecimento científico avança não só por acúmulo de fatos, mas por esse diálogo constante entre a razão, que traz as suas hipóteses e suas elaborações teóricas, e a experiência, que oferece, né, os fatos ou as evidências observáveis. Bom, então, nesse sentido, Popper vai enfatizar refutação, e o Thomas Kuhn, os paradigmas, e o quanto esses paradigmas, aí podemos pensar paradigmas como modelos, né, científicos, eles também são fruto das decisões e dos períodos históricos e sofrem, né, os efeitos desses períodos no que diz respeito às transformações da ciência. Mas aí, a lógica tem um papel aí, sem sombra de dúvidas, importante no desenvolvimento da ciência, né? Sem lógica, dificilmente a gente constrói conhecimento. Como que, professor, assim, a lógica ajuda, e aí pensando nos nossos ouvintes que são estudantes, enfim, o pessoal que vai fazer a prova nacional docente, como que a lógica pode contribuir para lapidar respostas sobre o conhecimento e sobre a própria ciência? Bem, é interessante isso que você levanta, professor Everton, porque, por um lado, a lógica, ela não é que ela seja necessariamente aquilo que vai levar o cientista a fazer as suas descobertas. Na verdade, a descoberta científica, propriamente dita, a invenção científica, as intuições geniais de um cientista, elas não se fazem necessariamente com a lógica naquele sentido aristotélico dos silogismos ou da formalização que a gente vê depois também na lógica moderna com Frege e outros. Mas a lógica, ela tem um papel sim importante na ciência, que é uma vez que o cientista teve essas intuições originais, que ele fez essas descobertas, a partir do momento em que ele vai tentar expor essas ideias e vai tentar demonstrá-las e vai tentar comunicá-las à comunidade científica, a lógica ela pode ter um papel estruturante de formalização daquilo que foi originalmente encontrado por um caminho mais
informal ou de um caminho mais intuitivo, por assim dizer. Então, a lógica, ela traz essa coerência, ela traz essa capacidade de articular ideias ou articular proposições e garantir, por exemplo, que conclusões sejam atingidas ou obtidas por meio de premissas. Então, ela tem esse papel de distinguir o fato, que é, enfim, aquilo que a gente pode chegar por meio da observação, da validade, que é muito mais a maneira como nós nos referimos a esses fatos, a maneira como nós construímos os nossos raciocínios para dar conta desses fatos. Então, ela nos dá a perceber, a lógica, que, de alguma maneira, uma alternativa extrapola o texto. Ela extrapola o texto, principalmente quando o estudante estiver ali na prova, no PND, e quiser perceber como que, por exemplo, uma questão ela é elaborada. A gente precisa ter essa clareza de que não é só o conteúdo ali que está em jogo, mas é a maneira como as frases estão encadeadas umas às outras, que pode fazer com que haja uma leitura e uma interpretação completamente diferente daquilo que está sendo pedido. Que, na verdade, já foi um pouco que você já mencionou no podcast, o primeiro podcast o primeiro episódio do nosso podcast aqui desse nosso Lapidando as Ideias, né, professor? Porque, assim, muitas vezes numa prova do PND, a gente tem várias alternativas que parecem corretas, só que elas usam argumentos filosóficos que não necessariamente seguem o mesmo argumento apresentado ou no comando da questão ou no texto que é utilizado como contexto daquela questão. Então, a lógica aqui, percebam que ela tem um papel, então, não só na sistematização e na comunicação das ideias científicas que os cientistas descobrem, mas mesmo no âmbito ali da resolução da prova nacional docente, mesmo quando nós tentamos dar conta desses textos, de tentar evitar que raciocínios inválidos nos levem a dar uma resposta errada, mesmo que o conteúdo possa estar correto. Bom, muito interessante, a gente está se encaminhando para o fim, né? E o tempo passa rápido, uma discussão bastante interessante. E aí, pensando em ajudar nossos ouvintes a entenderem e sintetizarem também isso, né? Me parece que poderíamos compreender que a ciência, a gente precisa estar muito atento, né? E o estudante, o candidato, enfim, quem estiver fazendo a prova nacional docente ou uma outra situação de exame, assim, que exige bastante atenção, no que diz respeito à ciência, é compreender, então, a ciência e perceber como a ciência justifica, como ela revisa e também como ela transforma suas explicações, porque é da ciência desenvolver esse tipo de coisa, né? E aí, como reflexão também para você que nos ouve, pensar qual que foi a ideia de ciência que foi desenvolvida, você, após ouvir esse podcast, refletir sobre qual a diferença entre Kuhn e Popper. Isso vai te ajudar, sem sombra de dúvidas, a perceber essas nuances, esses detalhes que são sumamente importantes. Uma última ideia para os nossos ouvintes, professor Guilherme? A ideia é pensar a epistemologia como aquela disciplina também que vai pensar as condições do conhecimento. Não só o conhecimento científico, mas do conhecimento de uma forma geral, ou seja, pensar como que a epistemologia pode nos ajudar a buscar esse rigor de critérios válidos para não só para os argumentos agora, mas para os conteúdos daquilo que é observado, das teorias científicas, do que é científico e o que não é. Enfim, buscar a definição própria do que é conhecer e de como o conhecimento se distingue da mera opinião. Muito interessante. Bom, meus caros, minhas caras, nossos ouvintes, era isso por hoje. Contamos com vocês nos próximos. Nos ajudem também a fazer com que o Lapidando Ideias chegue mais longe, chegue a mais pessoas, tá? Foi um prazer, professor Guilherme. Prazer igualmente. Nos vemos nos próximos episódios. Até uma próxima. Obrigado.